Olá, crianças, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Todo mundo abre o seu livro na página 184 e vamos começar? Hoje nós iremos dar continuidade às principais revoltas no período colonial. E a aula de hoje nós iremos inicialmente falar sobre a Guerra dos Mascates, que foi de 1710 a 1711. A Guerra dos Mascates aconteceu entre os senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses do Recife, em 1710. Ele teve como causa o conflito de interesses entre os comerciantes portugueses da cidade do Recife e a nobreza agrária que vivia em Olinda. Nessa mesma época, o produto que se encontrava em decadência era o açúcar. Os olindenses pertenciam a antigas famílias pernambucanas que haviam enriquecido com os engenhos de açúcar. Já os recifenses, em geral portugueses, eram comerciantes chamados de mascates, pois vendiam seus produtos de porta em porta. Os mascates compravam dos moradores de Olinda o açúcar e vendiam a eles alguns produtos de luxo, como sedas, veludos, vinhos finos, entre outros. Em razão do comércio, o Recife cresceu muito, mas os recifenses se sentiam humilhados diante dos olindenses, por pertencerem a um povoado. Diante disso, solicitavam ao rei de Portugal, Dom João V, a elevação de Recife à categoria de vila. O rei atendeu ao pedido e foram, na verdade, refletia o temor de uma elite decadente e endividada, Olinda, de perder suas terras como indenização a uma elite credora em ascensão, Recife. No Recife foi erguido Pelourinho em obelisco de pedra, que era o símbolo da autoridade da administração e da justiça. Os olindenses se acharam prejudicados em relação aos limites e, revoltados, invadiram Recife, quebraram Pelourinho em si, mostraram contrários a Portugal, lançando a ideia de um governo independente do reino. Sem alternativa, o governo português acabou com o conflito enviando um novo governador que prendeu os revoltosos. O Recife se tornou a capital de Pernambuco, ocupando o lugar de Olinda. Mais tarde, a paz foi restabelecida entre os olindenses e os recifenses. E agora vamos partir para a atividade de classe, que é páginas 186 e 187. A primeira pergunta é: o que foi a Guerra dos Mascates? Foi um conflito entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses do Recife. Segunda questão: em que ano se deu essa guerra? Deu-se em 1710. Terceiro, o que causou essa guerra? O conflito de interesses entre os comerciantes portugueses da cidade do Recife e a nobreza agrária que vivia em Olinda. Quarta questão: o que queriam os recifenses? Queriam a elevação do Recife à categoria de vila. Quinta questão: quem eram os mascates? Eram comerciantes recifenses, em geral portugueses, que vendiam seus produtos de porta em porta. Sexta questão: o que os olindenses fizeram? Invadiram Recife, quebraram Pelourinho e se mostraram contrários a Portugal, lançando a ideia de um governo independente do reino. Sétima questão: como terminou a Guerra dos Mascates? O governo português acabou com o conflito, enviando um novo governador, que prendeu os revoltosos. Oitava questão: de acordo com o que você estudou, complete os espaços abaixo e forme frases. Letra A: em razão do comércio, o Recife cresceu muito, mas os recifenses se sentiam humilhados diante dos olindenses por pertencerem a um povoado. Letra B:
Os mascates compravam dos moradores de Olinda o açúcar e vendiam a eles alguns produtos de luxo, como seda, veludos, vinhos finos, entre outros. Nona questão. O Recife foi elevado à categoria de vila. Que símbolo foi erguido para demonstrar essa elevação? Foi erguido o pelourinho em obelisco de pedra, que era símbolo da autoridade, da administração e da justiça. 10ª questão, numere os fatores na ordem correta. Frase 1. A nobreza agrária de Olinda e os comerciantes do Recife viviam em desacordo por causa das dívidas que os nobres olindenses tinham com os comerciantes da vila do Recife. Frase 2. O governo português atendeu ao pedido de longa data dos recifenses e elevou a vila do Recife à condição de cidade. A terceira frase vai receber o número 4. O governo português enviou um novo governador que prendeu os revoltosos de Olinda. A última frase, os nobres de Olinda, temendo perder suas terras, invadiram a cidade do Recife e destruíram Pelourinho em um ato simbólico. Essa é a frase 3. Então a ordem vai ser 1, 2, 4 e 3. Agora nós iremos para a revolta de Filipe dos Santos. Em 1720, aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais, uma revolta motivada por fatores econômicos. Na região das Minas, o ouro em pó era utilizado como se fosse moeda corrente. Quando foram criadas as casas de fundição em Minas Gerais, a circulação de ouro em pó foi proibida. A criação das casas de fundição foi a solução do governo português para evitar o contrabando de ouro e obrigar o colono a pagar o quinto, que é o imposto pago a Portugal, correspondente à quinta parte da produção de ouro. Todo o ouro descoberto devia ser encaminhado a essas repartições, onde era derretido e depois disseparada a parte do rei, transformado em barras. Essa exigência fez aumentar em muito o contrabando, principalmente dentro de estátuas ocas de madeira, os chamados santos de pau oco, onde se escondia o ouro em pó. Além do contrabando, os mineiros se revoltaram e, liderados por Filipe dos Santos e Manuel Mosqueira da Rosa, na noite de 28 de julho de 1720, cerca de 2.000 pessoas invadiram e saquearam a casa do ouvidor. Apesar das vitórias iniciais, a revolução foi vencida e seus líderes mortos. Em vez de cumprir a promessa feita aos revoltosos, o governador da capitania mandou invadir a cidade de Vila Rica e prender os líderes do movimento. Nessa revolta ocorreram muitas prisões. A mais dramática foi a de Filipe dos Santos, líder do movimento, que foi acorrentado e algemado, arrastado pelas ruas da Vila Rica em meio aos soldados que o prenderam. Para servir de exemplo, o governador submeteu Filipe dos Santos à farsa de um julgamento sumário. Condenado à morte, ele foi enforcado e sua cabeça exposta no pelourinho da cidade. O resto do seu corpo foi esquartejado, com direito à exposição dos membros nas estradas. Os demais líderes da revolta foram presos e mandados para o Rio de Janeiro, e de lá para Portugal. Contudo, antes de embarcarem, Pascoal da Silva Guimarães e o Frei Vicente Botelho faleceram, não chegando a gozar da anistia concedida aos demais revoltosos. Entre as consequências da revolta de Filipe dos Santos, ou revolta da Vila Rica, duas se destacaram: a criação da capitania das Minas de Ouro, independente da capitania de São Paulo, e o adiamento da criação das casas de fundição, efetivamente implantadas em 1725. Esse movimento ele foi precursor da Conjuração Mineira de 1789. Várias outras rebeliões ocorreram depois, evidenciando o descontentamento da sociedade colonial.
Agora é com você. Atividade para casa da página 190. Beijos e até a próxima.